diferente e faz com que surjam novas postulações que vêm enriquecer a primitiva proposição. Parece tão simples, vamos idear, vamos debater em todos os segmentos, especialmente no campo penal. Todavia, hoje tem sido lugar comum a recusa ao debate. É até cômodo, no campo do direito, se recusar ao debate. Basta palmilhar as trilhas cômodas e batidas da jurisprudência majoritária. Ou basta então rezar o terço da doutrina da moda. Não preciso debater. Jurisprudência majoritária sobre o tema X ou Y é esta. Doutrina da moda. Qual o doutrinador que está em voga? Cito esta doutrina. Está resolvido o caso concreto. Então, a perspectiva é que nós devemos ter, me parece, é que nem jurisprudência dominante, nem doutrina, seja da moda ou fora de moda, nós não podemos ver esses institutos como se eles fossem uma varinha mágica na solução dos casos concretos. Na verdade, esses dois instrumentos devem ser apenas ponto de partida, para partir deles, iniciando deles, marco zero, o operador do direito por si chegar ao ponto de chegar e atingir o ponto de chegada. Na verdade, nós vemos tanto a jurisprudência dominante em diversos momentos, quanto a doutrina da moda, elas padecem de uma desconexão com o real. Na verdade, muitas vezes elas se escoram em esquemas e racionalizações, e toda a racionalização em maior ou menor escala, significa o cativeiro intelectual. Toda racionalização, em maior ou menor expressão, é o cativeiro intelectual. De modo que essas fórmulas, esses enunciados álgebros, eles passam ao largo da ebulição subjacente, existente no foro criminal. É por isso que talvez, nessa linha introdutória, soe bastante atual a advertência do célebre escritor francês Victor Hugo. Às vezes há muitas bocas para falar e poucas cabeças para pensar. Então nós devemos pensar errado, para evoluir para o pensamento certo. E nesse sentido é que nós temos também sempre refletido, é que o estudioso, o pesquisador, que apaixonado e cegamente se apega a essa ou aquela doutrina ou posição, reputando estas posições imutáveis, ele acaba erigindo em seu foro íntimo uma espécie de tribunal do Santo Ofício. Ou seja, tudo quanto desdiga o que ele reputa correto será considerado uma heresia jurídica. Então nós temos que nos patrulhar positivamente no sentido de se nós estamos erigindo em nosso foro íntimo esse tribunal do Santo Ofício de triste memória. Muito bem, a meditação, portanto, e aqui estou para meditar em voz alta com os senhores, a meditação e o debate hão de ser livres. Somente com a meditação e debate o direito avança. Discussões, debates, encontros e palestras lançam a fagulha de esperança para a melhora do direito. Mormente, repito, patrulhamento agora do outro viés, mormente em tempos em que se vive verdadeiramente uma situação de patrulhamento ideológico, expressado às claras em diversos segmentos do Poder Judiciário e quejandos. Então nós devemos, pelo menos nestes espaços, poder idear, poder trocar ideias. Muito bem, é por isso, mais uma vez, que eu agradeço de viva voz a oportunidade que a Seção Judiciária do Piauí, incluída nela a 7ª Vara de Picos,
nos permitiu de estar aqui nesta aprazível cidade, ladeada pelos rios Poti e Paranaíba. Muito bem. Senhoras e senhores, então agora sim eu tentaria falar alguma coisa, pedindo pela prolixidade que não quer nos abandonar de muito. Eu iniciaria a intervenção mínima. O que é isso? Intervenção mínima, princípio em crise. Direito penal. O ramo mais duro do direito. Direito penal é o ramo mais dolorido do direito penal. Onde há direito penal, há dor. Por que o direito penal é o ramo mais duro do direito? Qual a resposta? Ou uma privação de liberdade, ou uma restrição à liberdade. Em menor ou menor escala, a despeito dos institutos, outros, que hoje se concebeu, que nós falaremos alguma coisa da diversificação e da despenalização. Mas direito penal é restrição ou privação de liberdade. Essa característica do direito penal por si induz a que ele seja utilizado o menos possível. Direito penal deve, naquela clássica expressão de Jelinek, Teoria Geral do Estado, que foi transposta da Teoria Geral do Estado para o direito penal por Vincenzo Manzini, direito penal deve preservar o mínimo ético. Direito penal deve preservar o mínimo da moral. Ou seja, somente posso conclamar a atividade do direito penal para garantir bens reputados de grande valia para a sociedade. Apenas violações insuportáveis, violações intoleráveis podem legitimar a convocação do direito penal. Aqui nós temos claramente a definição clássica, doutrinária clássica, do chamado princípio da intervenção mínima. Nós temos o direito penal de conteúdo mínimo e, por outro lado, de garantismo máximo, conteúdo mínimo, só infrações que atentem contra bens de maior relevo para a sociedade. E o garantismo máximo, de modo a permitir que a quem se imputa a prática de uma infração penal, que ele possa ter todas as oportunidades exaustivamente de se defender. Aqui nós temos o princípio da insignificância balizado pela chamada Escola de Frankfurt, né, cujo maior representante atual nos parece ser Husserl, né? Certamente a pronúncia não deve ser essa, vice-presidente do Tribunal Constitucional Alemão. Klaus Hoxin também, um penalista em atividade, tem uma concepção nesta linha. Mas nós vemos que essa intervenção mínima, doutrina da moda, respeitabilíssima, nós vemos que essa intervenção mínima, esse princípio da intervenção mínima assim formatado, ele tem enfrentado crise já há algum tempo. Hoje nós indagamos, mas existe? Já nós podemos falar de um mínimo, de um núcleo mínimo da moral? Mas é lei penal para tudo, é uma indagação que qualquer de nós ela é suscitada. Como faz o núcleo mínimo? Se as leis penais, nós temos uma enxurrada de leis penais, né? Nós vemos bens jurídicos novos sendo chamados para a tutela penal, nós vemos a incrementação de tipos já existentes, né? Nós vemos novos setores sendo abrangidos pelo direito penal. Ou seja, nós temos o direito penal em franca expansão, o que parece contradizer a conformação clássica do princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima, conteúdo mínimo. Mas na realidade eu estou vendo uma expansão brutal da lei penal, inclusive com reflexos do processo penal. Garantias processuais penais estão sendo reinterpretadas. Nós falaremos logo adiante. A questão, por exemplo, do branqueamento de capital, lavagem de dinheiro, onde existe, pelo menos, se defende a possibilidade de uma inversão do uso da prova. Muito bem. Então nós vemos aqui claramente de sair do seguinte ponto.
O minimalismo penal defendido pela doutrina, ele está em rota de colisão com a maximização do direito penal que está sendo praticada na sociedade. Doutrinariamente se fala algo, porém na prática nós temos outra coisa. Qual a razão disso? E é esse o debate que eu quero lançar aos senhores. Muitos têm uma resposta simples. Não, nós temos a seguinte situação: legislomania, inflação legislativa.